Michel Melamed está de volta ao hábitat natural, o teatro. É claro que ele está na TV, no cinema, mas foi no palco fazendo a trilogia brasileira que a carreira começou a decolar. A partir deste fim de semana, o Melamed está em cartaz aqui em São Paulo com seu monólogo público e vem mostrar aqui pra gente, claro, não é, Melamed? Boa noite, seja bem-vindo, rapaz. Boa noite, muito obrigado. Vamos ver um trechinho antes de conversar? Vamos. Vamos lá. Meu pai era um menino perdido nos corredores de um homem. Quando finalmente conseguiu anunciar nos alto-falantes, já se encontrava vazio, fechado. Teve que dormir ao relento de si. Meu pai foi minha primeira paixão e também meu primeiro pé na bunda. Tudo bem, não era para ser, tem quem queira, mas torço sinceramente para que encontre um filho que o faça feliz. Cinema faz sonhar, teatro é para acordar. Se eu fosse laudatório, aqui seria uma igreja. Esse misto de chantagem e autocomiseração, porque ninguém sabe o que faz nem o que fez. Para quem consegue se distanciar do palco e lembrar da tragédia real. Está aí, então, dois trechos do espetáculo que vai nascer. Fiquei sabendo agora que vai nascer, porque o espetáculo nasce quando tem o público ali. E não para de nascer, né? Pois que característica do teatro é a presentificação, né? Aham. Então, até o último dia de temporada, ele está nascendo. Todos os em dias movimento, é um sendo novo mexido, nascimento. você pode estar pensando ele, Claro. invertendo ordens, escrevendo novos textos. Você pensou esse espetáculo a partir do quê? Bom, diversas coisas. A primeira é essa certa obsessão com o Brasil. Então, de algum modo, todos os espetáculos partem do desejo de pensar o Brasil e nesse caso específico, uma das tantas coisas sobre o Brasil é a questão do espaço privado versus o público. De alguma maneira, pensar que esse é um fenômeno que mundialmente tem se vivido e conversado em função das redes sociais, Isso. que fronteiras são essas, se a saúde mental se mede pelo livre trânsito, as pessoas que se inventam, etc. Mas é curioso notar que, historicamente, o Brasil vive uma situação grave relacionada a essa perda de fronteira entre os espaços público e privado. Vide, por exemplo, desde do Homem Cordial, o Sérgio Buarque já se referia a isso, né? Por exemplo, o uso do sufixo inho como um ardil, justamente para misturar os universos públicos e privados e aproximar e tirar vantagens disso. Então, achei que, enfim, esse é um ponto de partida. É o ponto de partida para o próprio espetáculo. E trasladando, para complementar, trasladando para o universo do teatro, me pareceu que quando você fala de público e privado, dentro e fora, em relação ao teatro, você está falando do palco e da plateia. Isso. Então, o ponto de partida do espetáculo é um palco sobre o palco. Eu vi, quer dizer, não deu. Eu Era vi um que ensaio ali no ensaio, né? É. Um palco em cima do palco. E isso significa que esse palco vai se desconstruir de alguma forma? Esperamos, na melhor das hipóteses, que isso aconteça. Mas o parte pri, né, o início do jogo é esse. O que acontece, que qualidades existem ao se estar fora do palco e o que muda quando você está dentro e explorando essas fronteiras ao ponto de... Qual foi a palavra linda que você usou? Eu usei uma palavra linda. Você usou várias lindas, mas dentre elas o palco se desconstrói. Então, chegando ao ápice, ao paroxismo do palco começar a se desconstruir propriamente e fisicamente. A gente continua lá vendo. Eu também notei que tem uma preparação física, né? Você foi preparado fisicamente para o espetáculo? Eu fui pela Luciana Brites, continuo me preparando. Era também um dos desejos iniciais desse projeto que fosse de alguma maneira, um tour de force, que o ator tivesse ali também fisicamente se colocando, se levando ao limite a essas fronteiras. Uma maneira também de perceber o teatro, um interesse particular dessas duas coisas, sendo uma linguagem, que acho que atende ao que a gente estava falando antes, relação de dentro e fora, e outra da catarse, da violência, que está contida de muitas maneiras, dentre elas no corpo do ator. Você se sente confortável sozinho no palco? Muito complexo, eu não me sinto confortável nunca. Nunca em nada, o conforto... Você está confortável agora aqui? Especialmente, graças à sua gentileza toda, eu estou confortável aqui.
Mas, digo, a situação não é de conforto. Eu também não sei se é o tipo de trabalho que eu costumo estar envolvido, me referindo aos meus espetáculos no teatro, porque entendo que muitos colegas de profissão fazem espetáculos até relacionados à própria linguagem, quando você tem uma quarta parede, ou, enfim, circunstâncias que tornam o espetáculo mais cômodo. Esse tipo de teatro que eu venho trabalhando, ele é um teatro muito de confronto, de conflito, de inadequação, de risco, de misturas de muitas linguagens. Então, não é cômodo. Mas é bom que não seja, foi feito para não ser. Você sempre foi assim, desde o primeiro espetáculo que eu assisti, seu, que eu acho que foi o Regurgitofagia, não é? Você merece um prêmio, Cunha. Você conseguiu falar esse nome. Não vou repetir. Nem precisa, já está... Que começou em 2004. Nós Perfeito. temos uma cena aqui que foi feita, acho que em 2009, se não me engano. No Sobe Som? Vamos ao Sobe Som, então, para ver você em Regurgitofagia. Que legal. Segunda vez que eu disse. Casa comigo, que te faça a pessoa mais separada do mundo. Que faça a pessoa mais solitária com um filho para criar de toda. A mais foi ao fundo do poço. A mais dá a volta por cima, mais conheceu uma nova pessoa, mais se apaixonou novamente. Casa comigo. Sonho, Mindilata. Sonho. O que não te fortalece, te mata. Há de haver um lugar em que a vida seja só aço, madeira, ferro, plástico. O mundo também é dos que apenas sonham que podem conquistá-lo. Você fez um elogio para mim, eu fiquei muito contente quando eu falei a palavra desconstrução, mas sabe o que eu gosto também muito? Quando você fala, parece poesia. Não importa se esteja no palco, ou se esteja aqui comigo, ou na sala se maquiando. Você é poesia, falando, inclusive. Espetáculo, obrigado. É verdade mesmo. Não é um elogio, é uma constatação. Assim. Pô, mas recebo como um elogio, eu ambicionaria isso. Eu fiquei sabendo que aos 15 anos você já frequentava ambientes como junto com João Cabral de Melo Neto, com Ferreira Goulart, então essa coisa já começou... Sim. Meu trabalho começou com a poesia falada. Com a poesia falada. Então, por isso você respira isso. Que e bom. ela se transpõe, né, em todas as coisas que você faz. E você maravilhoso. Até citando o que eu achei maravilhoso que você falou, cinema é sonho e o teatro... É para acordar. É para acordar. Cinema faz sonhar, lindo. teatro é para acordar. Isso eu achei muito lindo, cara. Não, é isso, acho que está ligado até essa própria ideia do... Não que o cinema não possa fazer isso, mas tentando misturar as duas coisas que você falou, acho que essa coisa da poesia, o que me encanta e recebo com elogio, porque entendo que quando a gente fala de poesia, a gente está falando de ofertar ou para o outro quando você apresenta uma coisa, ou se permitir, quando você contempla, ou se relaciona com alguma coisa, várias leituras. Acho que uma das traduções para a cidade de poesia é isso, a multiplicidade de leituras. E a multiplicidade de leituras é riqueza para a vida, diferente de coisas lineares, persuasivas, que tendem a querer se afirmar como verdades. Então, acho que isso serve para tudo. Aí extrapola até o próprio limite da produção artística, se é que há limite, e aponta para o nosso cotidiano, para a realidade, a possibilidade de a gente olhar para o país, olhar para as coisas que estão acontecendo para o país e perceber quantas coisas tem em cada uma dessas coisas, que as coisas não têm uma leitura tão simplificada assim. Claro. E acho que um dos papéis possíveis para a arte é sempre nos lembrar isso. As coisas têm muitas coisas para serem criadas a partir delas, e não só verdades únicas de uma só forma de se perceber. E tenho uma curiosidade, posso perguntar para você? Deve. Porque você viajou com o Regurgitofagia... Você falou 3 vezes, tem que ganhar um prêmio. Mas você viajou pelo mundo com... Alguns lugares. Alguns lugares. Para quem não sabe, o Michel levava choque conforme a reação da plateia. Sonora. A reação sonora. Você não se apresentou no Japão, por exemplo. Porque seria um fracasso o espetáculo? Eu acho que seria um fracasso, porque os japoneses não costumam... Mas você veja que curioso. Perdão. Não, porque você imagina um espetáculo com choque, imagina que o ápice dele realmente se dá quando está todo mundo reagindo e tem muito choque. No entanto, algumas apresentações nessa época aconteciam que, tem aquela coisa que o Bion falava de dinâmica de grupo, se estabelece um pacto silencioso e algumas plateias decidiam que não queriam me machucar, ou machucar aquela pessoa, o personagem, o ator. Então, eram espetáculos praticamente em silêncio. E esse silêncio
num ambiente que você está na expectativa de choque, é uma tensão talvez tão grande ou maior que a própria gozo de você ver o choque acontecendo, né? Sim, mas nunca aconteceu isso, de uma plateia ficar... Já, algumas vezes, já. Não diria que a apresentação inteira, mas de sustentar 30 minutos. Você sentia, cadê meu choque? Cadê meu choque? Não, mas era um choque. Era um choque metafórico, porque você está lá disponível a receber um choque. E as pessoas tensionadas, não, ninguém vai fazer barulho, porque vai machucar. Era esse uma das possibilidades de entendimento que acontecia ali, que era uma troca de posições, né? Eles estão punindo esse ator, mas eles só estão punindo quando eles fazem som, mas normalmente os sons podem ser de riso, mas se o riso for porque alguma coisa que ele falou, então ele está provocando ele receber o choque. Claro. Então a transferência é contínua. Você é extremamente inquieto, que bom, né? Que existem pessoas assim como você faz muitas coisas. Está fazendo televisão também. Né? Você faz muita televisão, já fez um monte de coisa. Acho que você gosta de televisão. Gosto. E agora vai estrear uma nova temporada. Eu tenho um programa, o Bipolar Show, que é no Canal Brasil. E está indo para a terceira temporada. Eu sou o último, né? E por que você gosta de televisão? Você descansa agora. Então, difícil a resposta? Não é difícil. Não, se é difícil, não sei. Estou pensando se é difícil. Mas acho que não é difícil. É que, na verdade, não é que eu goste exatamente de televisão. Eu gosto das linguagens artísticas. Sim. E eu mal vejo diferença entre elas. Eu quero crer que o programa que eu faço, ele é tão teatral quanto a peça que estou fazendo. Tem imagens ali. Esse é o Bipolar. Essa é a primeira temporada do Bipolar. Então, eu acho que o Bipolar é um programa extremamente teatral, eu acho que é um programa performático, e falando da linguagem, especificamente da performance, sobre quebra de mise-en-scène, sobre presentificação. Então, acho que essa é uma característica do trabalho que eu faço e do que me interessa, que é essa mistura, esse atravessamento de tudo, claro. essa promiscuidade, no sentido mais belamente promíscuo. Eu não falei? O cara está falando e a poesia sai. É absolutamente natural. Que lindo. E você diz que gosta de uma citação do Godard, que eu achei muito legal também. Que diz assim, se alguém entender o que eu disser, é porque me expressei mal. Eu usei ela como epígrafe. Depois eu passei a desgostar um pouco, porque achei que a maioria das pessoas estava interpretando de um jeito diferente do que eu queria. Porque o que eu pensava se alguém entender o que eu disser, me entendeu mal, justamente porque eu espero que cada um tenha um entendimento diferente. Se a pessoa entendeu ipsis literis, o que eu supostamente queria dizer, ela não teve espaço criativo para inventar alguma coisa naquilo. Claro. Então, essa era a maneira. Mas achei que as pessoas estavam recebendo essa frase muito, se não entender o que eu disser, parecia que era uma situação referindo-se a algo nonsense. E não era esse o desejo. Não, com você dizendo, dá para entender perfeitamente. Mas o pessoal está todo, então, convidado... todo final de semana, sábado, domingo e segunda. Sábado às 9. Domingo às 8 da noite e sábado às 9 da noite também. Não, segunda-feira. Tô maluco. Sábado, domingo e segunda. Sábado, domingo. Porque, atenção, porque sábado, domingo e segunda-feira. Que é muito legal, porque a gente não sofre na sexta-feira de ter que chegar na hora no espetáculo e não conseguir porque ficar preso no trânsito. Perfeito. Isso já aconteceu comigo. Perdi o show da Zélia Duncan por causa disso. Porque não consegui chegar na hora, cara. Porque estava preso no trânsito. Assim não vou ter esse problema. Que bom. Te espero lá. Querido... Muito obrigado. O que eu falei é verdade, você é pura poesia. Recíproca é pororoca. Obrigado pela gentileza. Sucesso. Para nós.